Bem-vindo a mais um vídeo crônica. Esse vídeo possui closed caption que pode ser ativado aqui nas configurações. Eu sou Nauel Caran, homem cis de 48 anos, pele clara, cabelos grisalhos curtos, uso óculos de grau e estou vestindo uma camisa estampada. O meu cenário aqui é um fundo neutro preto onde me apresento a meio busto. Olha, se você perdeu o Clube da Crônica dessa segunda passada, não se preocupe, o vídeo está disponível aqui, no canal. E mês que vem tem mais para você poder assistir ao vivo e interagir com a gente pelo chat. Então, se não for inscrito, se inscreva e toque no sininho para receber as nossas notificações. E agora vamos à nossa crônica de hoje, Tratado Metafísico do Sexo Após a Morte. Mestre Aleph e Christian Ribeiro se conheceram em um curso de escrita criativa. Na época ainda eram apenas Alexandre e Cristiano. O que os uniu foi a mediocridade. Desdenhados pelo resto da turma, formaram em dupla o grupo dos excluídos e seguiram apoiando-se mutuamente as suas pretensões de gênios da literatura. Não demorou muito para abandonarem o curso com a justificativa de que estavam muito acima do nível dele. A partir daí, se encontravam com frequência para trocar escritos e elogios e falar mal do mercado editorial. Foi em um desses encontros que nasceu o grande projeto que iria coroar a carreira desses dois aspirantes a autor da grande obra literária do século XXI. Cansados dos fracassos, das recusas, mas principalmente das privações que passavam pela falta de retorno financeiro da atividade a qual tanto se dedicavam, resolveram que iriam mudar o foco, deixando de lado as suas aspirações artísticas para escrever algo que definitivamente seria vendável. O primeiro passo foi descobrir o que seria a chave para o sucesso de vendas, né? Decidiram então fazer uma pesquisa nas listas de best-sellers dos últimos anos, atrás da receita do sucesso. Segundo a conclusão que chegaram, o que vendia eram romances água com açúcar, misticismo, ensinamentos de como ficar rico e umas histórias de aventuras para adolescentes com ares de sobrenatural, geralmente envolvendo vampiros. Alexandre bradou logo que romance água com açúcar ele se recusava a escrever, o que era algo bem sensato diante da sua parca vida amorosa. Já o Cristiano afirmou que o seu alto grau de maturidade seria um empecilho para o desenvolvimento de uma trama adolescente. Restando apenas duas opções, eles se dividiram cada um com uma preferência e se iniciou um debate acalorado sobre qual seria o caminho a ser tomado. Cristiano argumentou contra o misticismo, dizendo que a sua única experiência próxima com o assunto foram os anos que atuou como coroinha e que Alexandre não parecia ser muito politizado nas questões do além. Este rebateu com o fato de ter sido colecionador de revistas Planeta e, quando questionado sobre a mesma tratar de ufologia, respondeu: não é tudo a mesma coisa? Quanto ao desejo de Cristiano de se tornarem coaching financeiros, o companheiro foi categórico. Somos dois pés rapados, como é que a gente vai ensinar uma coisa que a gente não sabe? Ao que Cristiano respondeu de imediato com uma satisfação que deixava claro que ele já esperava a pergunta. Aí é que está a beleza da coisa, meu nobre. Nenhum deles, de fato, o sabe. O dinheiro que ganham vem de ensinar aos outros como ganhar, e apesar de nenhum dos seus leitores de fato enriquecer a partir de seus ensinamentos, eles continuam vendendo e enriquecendo, que é o nosso objetivo agora, ou não é? Alexandre concordou, mas insistiu que seria mais fácil para eles convencerem as pessoas de seus conhecimentos místicos do que em finanças. Cristiano explicou que, nos dois casos, a dificuldade seria a mesma e não era tanta. Da mesma forma que eles não precisariam ser ricos para ensinar aos outros a serem, também não precisariam entender de misticismo
para falar sobre o assunto. Tudo era uma questão de aparências, de fazerem as pessoas acreditarem, e as listas dos mais vendidos comprovavam sua tese. A questão não é ser ou não ser, é ser visto como sendo. E foi aí que Alexandre teve a ideia genial de juntar as duas coisas. Cristiano ficou confuso e ele explicou: se as duas coisas vendem separadamente, juntas venderão muito mais, e como somos dois autores, você pode se colocar como um coaching de vida e eu como um guru místico. Deveras parecia que a proposta tinha uma certa lógica. O problema era como, com zero conhecimento, nas duas coisas iriam as unir. Definiram que a primeira etapa era identificar o que nelas despertavam o interesse dos leitores que a consumiam. Alexandre, que atribuía seus fracassos amorosos a diversos fatores, todos externos e nenhum relacionado com o fato dele ser, por diversos motivos que nada tinham a ver com a sua aparência, mas sim com seus valores e personalidade, alguém bem enfadonho e desinteressante, definiu que o almejo pela prosperidade financeira tinha a ver com a busca por sexo, e nem precisou explanar muito a sua tese para que Cristiano concordasse. Além da mediocridade, tinham muito mais coisas em comum, o que incluía a misoginia. Talvez pelo fato de terem tido tão poucas experiências, consideravam o sexo como o grande motivador da existência humana. Sobre o misticismo, Cristiano afirmou que a procura se relacionava com o medo da morte. As pessoas têm pavor à ideia de morreu, acabou. Por isso, buscamos conforto em qualquer coisa que aponte para uma continuidade da existência depois da morte. E quanto melhor for essa proposta, mais fácil é que a aceitem e tomem como verdade. Dessas linhas de raciocínio, tiraram a síntese de que para vender livros bastava escrever o que as pessoas querem ler, o que, de certa forma, é verdade. Mas, a partir daí, veio a premissa: se misticismo vende por medo de não existir vida após a morte, e os livros de autoajuda e prosperidade financeira por uma busca pelo sexo, um livro que afirmasse a existência de sexo após a morte seria um grande sucesso de vendas. Partiram então para a empreitada e a dividiram em etapas. Na primeira, criaram seus personagens. Alexandre incorporou o seu guru e se autonomeou Mestre Aleph, em uma homenagem a Jorge Luiz Borges. Curiosamente, fez uma escolha bem acertada, sem ao menos saber que o Aleph era um símbolo cabalístico que significava Deus como o início de tudo. Comprou algumas peças de roupas esquisitas e, a partir de um pedaço de madeira que achou na rua, confeccionou com um pouco de durepox e uma caveira de carneiro achada no lixo do açougue, um cajado místico, no mínimo peculiar. Cristiano não homenageou ninguém, apenas passou a se chamar Christian Ribeiro, por considerar que o nome fornecia a pompa desejada. Passou a usar um paletó azul turquesa, que herdara de um tio, fez um corte novo no cabelo e adotou um penteado excessivamente lambuzado de gel. Definidas as aparências, partiram para as pesquisas. Leram alguns livros, não muitos. Tudo o que poderia servir para a proposta, de alguma forma, era copiado para posteriormente ser parafraseado e unido em um texto de pouco sentido e muito mal escrito. E assim nasceu o Tratado Metafísico do Sexo Após a Morte. Primeiro lugar em vendas no Brasil. Comumente ignorado pela crítica e em uma das poucas publicadas, o autor o define como um texto medíocre para leitores medíocres
e explica o fenômeno de vendas como nada de novo sobre nossas cabeças. Uma vez, após darem uma entrevista em um podcast, Alexandre olhou com uma certa melancolia para Cristiano e perguntou: quem somos nós, meu amigo, diante dos poetas marginais que espalham seus cantos nas praças? Cristiano nem titubeou em responder: somos ricos, meu nobre. Somos ricos. E esse foi o nosso vídeo crônica de hoje. Não deixe de se inscrever se não for inscrito e tocar o sininho para receber as notificações e deixar o like, para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Comente o que achou da crônica de O Tratado Metafísico do Sexo Após a Morte e diga qual foi o trecho que mais te chamou a atenção. Quarta que vem, estaremos de volta às 20 horas. Até lá!